Olá a todos, bom dia. Hoje nossa aula de história, Do sexto, sétimo ano, Aceleração, tá? Onde nós iremos falar sobre povos africanos, Os reinos africanos e também sobre os povos pré-colombianos. Eu irei fazer um rápido comentário, Para que a gente possa entender melhor o que aconteceu, tá? Nessas sociedades, Então, o objetivo é conhecer, Isso aí, identificar as características das civilizações também, no caso dos pré-colombianos, os povos, As civilizações maia, asteca e inca. Vamos iniciar falando sobre os reinos africanos, tá certo? Quem tiver esse livro aí, Mosaico, tem nele, você vai lá na página 275, que aí você tá vendo aí, vai ter aí, ok? Então vamos lá. No período que antecedeu a ocupação europeia, existiam no continente africano diversos reinos e impérios, entre eles Mali, Songhai, Benin, Motapa, Congo e Angola. A chegada dos portugueses à África marca um grande impulso da escravidão de africanos e do tráfico atlântico para atender a colonização da América. A investida europeia sobre a África marcou profundamente o continente e os afrodescendentes. Por quê? Não existem muitos registros escritos arqueológicos das diferentes sociedades africanas. A história do continente é reconstruída em grande parte pela transição de conhecimentos, por meio dos relatos orais, da permanência de tradições culturais e de relatos elaborados após a chegada dos europeus. Só se pode pensar a África e sua história como uma grande diversidade de natureza, de culturas e de povos. A história africana e os desdobramentos da conquista europeia, bem como o tráfico atlântico e a escravização, deixam heranças profundas na nossa cultura e sociedade. No longo do caminho para conhecermos melhor a diversidade do continente africano, ganham mais importância os inúmeros centros de pesquisa. Conhecer sua história é descobrir mais sobre nossa própria história. Por que falo isso, gente? Porque nós também temos a cultura africana, somos descendentes também dos africanos, pois eles vieram aqui escravizados também, E daí deixou o seu legado, tá certo? Então é de fundamental importância estudarmos sobre a cultura africana, ok? Então também iremos estudar sobre os povos pré-colombianos, Você vai ver aí, se tiver esse livro aí, Inspire, do sétimo ano, Neste capítulo nós iremos conhecer a cultura dos maias, dos astecas e dos incas. Eram os povos que viviam antes da chegada de Colombo. Então, conhecido como pré-colombianos. Ok? Aí você vai lá na página seguinte, vamos falar sobre um pouco sobre os maias. Tiver aí na página, se você tiver esse livro, página 94, 95. Segundo alguns estudiosos, a civilização maia começou a se desenvolver por volta de 2000 anos antes de Cristo. Os maias, eles se destacaram-se pelo desenvolvimento de importantes saberes na matemática, arquitetura e na astronomia. Vamos falar um pouco sobre escrita e religião. Eles desenvolveram um complexo sistema de escrita com base na hieroglifos, nome difícil, Por meio dele, registraram a história de seu povo, os fatos considerados importantes, os feitos de seus governantes, a cultura e a memória maia. Os maias eram politeístas. O que é que significa ser politeísta, Ou seja, eles cultivavam vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Ok?
Vamos falar agora um pouco, já que é uma coisa rápida, porém também muito importante para os nossos estudos, falar sobre os astecas, né? Astecas ou mexicas, como estes povos se autodominavam, viviam na região norte do atual México, onde se localizavam longas extensões de deserto. Aos poucos, eles migraram para o sul, à procura de terras mais férteis. Então, ali viviam os tapanecas, povo que dominou os astecas por quase um século. Então, quando os astecas foram para lá, encontraram esses tepanecas, que dominou os astecas por quase um século, sem elas, né? Em 1428, os astecas rebelaram-se contra os tepanecas e libertaram-se do seu domínio, assumindo o controle da região e transformando Tenochtitlan na capital do Império Azteca. Olha o nome, Tenochtitlan. Tenochtitlan. É um nome, né? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os Incas. Os Incas, gente, eles expandiram sua cultura a partir dos Andes peruanos, no século XII. Deslocaram-se para o Vale de Cusco, no Peru, e após várias conquistas militares, formaram um império com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. O Império Inca concentrou cerca de 100 povos diferentes em torno de um estado centralizado e militarizado, governado por um imperador e por representantes locais subordinados a ele. Para os incas, o imperador era um descendente direto e único do deus Iti, que representava o sol. Então ele acreditava em tudo, né, do imperador, porque ele é considerado um deus. Na Cordilheira dos Andes, né, a maior parte da população inca exercia atividades pastoris e agrícolas, base da sua economia e da sua subsistência. Os incas cultivavam mais de 70 plantas nativas. Entre elas tem o milho, batata doce, abacate, quinoa, batata e amendoim. Já na engenharia, para integrar as várias regiões do império, os incas construíram um amplo sistema de estradas e pontes. Estima-se que esses caminhos totalizavam de 30 a 50 mil quilômetros. Vamos conhecer algumas cidades incas. Em muitas cidades havia um sistema de água encanado e esgoto. Além disso, os incas criavam técnicas para a construção de casas, de pontes, mediante a suposição e o encaixe de blocos de pedra sem necessidade de argamassa. Então, eles faziam os encaixes daquelas pedras, né? E não necessitavam de argamassa. Até hoje é uma arquitetura invejável. Algumas obras arquitetônicas dos incas que sobreviveram até o tempo são testemunhos desta técnica. Esse é o caso da cidade de Machu Picchu, construída no alto de uma montanha na região andina do atual Peru, e considerado o maior conjunto arquitetônico da América pré-colombiana. O Império Inca entrou em declínio com a chegada dos espanhóis em solo sul-americano no século XVI. A penetração espanhola levou à conquista de território inca e, posteriormente, ao massacre de quase toda a sua população. O processo de domínio e colonização da América pelos espanhóis deu-se por 3 estratégias distintas e simultâneas: por meio de força militar, por envio dos colonos para construir novas cidades no continente e por meio da religião. Ok? Então teve todo esse desdobramento aí nas cidades incas, né? Dos povos incas, né? Então nessa aula de hoje nós falamos sobre a cultura africana, sobre os diversos reinos e impérios africanos, né? E falamos também aqui na América do Sul sobre os povos pré-colombianos, mais precisamente os maias, sobre a cultura maia, astecas e os incas, né?
né? Então eu vou passar uma atividade para vocês e através dessa explicação aqui, desse resumo, vocês irão responder, tá certo? Então, a todos aí, bons estudos e até a próxima aula.